Deus preparou algo para cada um de nós essa noite aqui. Não é em vão que você veio neste lugar, não. Deus tem um apreço especial por você. A palavra de Deus diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque aqui é o lugar da alegria. É onde o Senhor encontra com seus filhos, com as suas filhas. E nessa noite em especial, é noite de ceia. Eu não sei porque que as pessoas fogem da ceia. Não sei por quê. Que era o lugar que mais tinha intimidade com Jesus, era no dia da ceia, na hora da ceia. Jesus ele amava encontrar com os seus discípulos, comer com eles. Ali Jesus dizia as maiores preciosidades que ele podia deixar para nós, sabe? Depois nós vamos ler um texto sobre a ceia, mas eu queria abrir o livro de Apocalipse com você. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o 13. Mas esse texto veio até mim por uma frase no versículo 11. Nós vamos ler, no meio do texto vai estar essa frase. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o 13. Diz assim: é a sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eis, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E aí foi essa frase que veio para mim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Senhor, nós chegamos diante da Tua presença, Pai. Te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Te adoramos porque Tu és Rei, Tu és Senhor das nossas vidas, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Não existe nenhum outro que chegue perto, Senhor, de Ti, Senhor. O Teu poder é inimaginável. Tudo Tu podes fazer, Senhor. Tudo Tu pode alcançar. Tudo Tu vê. Tudo está patente aos Teus olhos. Nada passa despercebido diante de Ti. Senhor, nessa noite a Tua palavra está sendo lida neste lugar como Tu me ordenaste. E eu quero, Senhor, te pedir que não seja mais a minha boca falar, Senhor. Nem a minha mente, nem o meu coração, nem as minhas emoções, Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito venha falar através de mim. Usa-me, Senhor, como Teu vaso. Usa-me, Senhor, como instrumento das Tuas mãos, nas Tuas mãos, Senhor. Que, Senhor, a Tua palavra ela venha, Senhor, como aquela espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma
das juntas e das medulas. E que ela venha discernir, Senhor, todas as coisas que se passam dentro de nós. Que Tu possa nos alcançar nessa noite, Senhor, que Tu tenha lugar nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que... Pode se assentar. A palavra que veio para mim foi exatamente essa. Eis que venho sem demora. Eu não sei se é porque eu fui influenciado pelo que está acontecendo lá em Israel. Não sei se é porque o Espírito Santo ele está falando às igrejas. E você como igreja, entenda que a igreja não é essa parede. A igreja não é essa cadeira, não é o púlpito. A igreja é você. Então Deus, quando está falando aqui, eis que venho sem demora, Ele está falando para você, para mim. Ele está falando assim, acorda igreja, porque eis que eu venho sem demora. Jesus está voltando. A palavra do Senhor, ela é muito clara com relação à volta dele. E nós vamos ver aqui alguns sinais da volta de Jesus. Muitas vezes a gente não percebe, irmãos, porque nós estamos tão envolvidos. E o nosso tempo passa assim, ó. É ou não é verdade? Você amanheceu, acordou, quando você vê já está dormindo de novo. Você nem viu o dia passar. Você nem teve contato com o Espírito Santo. Você nem orou. Você nem perguntou para o Espírito Santo, Senhor, qual é a tua vontade para mim hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o seu desejo, Senhor? Você perguntou isso para Ele hoje? Qual é a tua vontade na minha vida hoje? Eu não quero dar nenhum passo. Como disse Moisés, Senhor, nós não sairemos daqui se Tu não fores conosco. Eles tinham que atravessar um deserto, irmãos. Eles tinham que atravessar um rio. Senhor, se Tu não for conosco, nós não vamos sair daqui. Faraó estava vindo atrás para matá-los. Moisés não teve cuidado da própria vida, porque ele corria risco de vida. Mas ele falou assim, eu posso até morrer, mas eu não saio daqui, não dou um passo, se Tu não falar para mim o que eu tenho que fazer. Jesus está dizendo para nós essa noite aqui, eis que venho sem demora. Não vai demorar, irmãos. Jesus está voltando. E o que você tem feito da sua vida? Quais têm sido as suas atitudes que te levam para o céu? Porque só existe 2 lugares onde você pode morar. Ou você vai morar no céu junto com o Senhor, ou você vai morar na perdição do inferno junto com Satanás. As igrejas não têm pregado mais isso, mas esse é o destino da sua alma. A sua alma está em jogo. A gente está como nos dias de Noé, casando e dando-se em casamento, cuidando da junta de boi, cuidando dos nossos interesses. Mas a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar num abrir e pescar de olhos. Abrir e fechar de olhos. Você já conseguiu cronometrar quanto que dá uma abertura de pálpebra e fechamento? Se fosse na Fórmula 1, é milésimo de segundo. Essa vai ser a volta de Jesus e muitos vão ser surpreendidos. Porque muitos daqueles que você vai olhar para o lado já vão não estar mais do seu lado. Diz a palavra que vão estar 2 deitados numa cama, um vai subir, o outro vai ficar. Vão estar 2 no campo, um vai subir, o outro vai ficar. Qual vai ser a sua posição nessa história toda? Eis que venho sem demora.
Mas ele começa o texto, irmãos, dizendo algo tremendo, porque quando ele fala a cidade de Filadélfia, a igreja de Filadélfia era uma igreja boa. Uma igreja que seguia a vontade de Deus. Ele estava falando com elas sobre isso. Olha, eu tenho visto. Eu tenho olhado para vocês. Não pense que o olhar de Deus não te alcança. Aonde quer que você se esconda, o olhar de Deus está lá. Isso me causa um temor, irmãos. Porque o Deus que eu estou falando aqui, Ele é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas e Ele está presente em todos os lugares. Aonde quer que você se esconda. Salmo 139, Senhor, se eu for para o céu, ali Tu estás. Se eu me esconder nas profundezas do inferno, lá também Tu me encontras. Não tem aonde se esconder. E vai chegar um dia que nós vamos nos encontrar com Ele. A palavra de Deus diz que existe um lugar separado, chamado o grande trono branco de Deus. Só de ouvir falar isso, irmão. Eles estão aqui. Os três estão aqui. Ouvindo essa palavra e ouvindo se você está ouvindo essa palavra. Ou se você só está de corpo presente aqui. Não importa se você está de corpo presente, existe algo dentro de nós que registra tudo que nós ouvimos. Você já ouviu um estudo que pessoas aprendem coisas enquanto estão dormindo? Já ouviu isso? As pessoas botam lá um estudo, sei lá, uma coisa lá dormindo, e o subconsciente vai registrando tudo que está sendo falado. Você pode estar de corpo presente aqui, mas o teu subconsciente, que é onde Deus vai falar, ele está registrando tudo que está sendo dito aqui. Tudo. E ele começa a palavra dizendo assim: isto diz o que é santo. Não é qualquer um que está falando isso. Não é o pastor Emanuel que está dizendo. Posso estar sendo instrumento dele para falar com você nessa noite. Mas não sou eu que estou dizendo isso. Sabe por quê, irmãos? Que se fosse o pastor Emanuel, ele não falaria. Não falaria. Mas como não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem fala nessa noite para você é o Espírito Santo de Deus. O Espírito vivo. O Espírito que vive. Ele está dizendo assim: isto diz o que é santo. O que significa ser santo, você sabe? Significa que ele não pode ter contato nenhum com imundícia nenhuma. Nenhuma imundície tem poder de chegar perto dele. Nenhuma pessoa imunda, cheia de pecado, tem poder de chegar perto dele. Porque ele não tem impureza alguma. Ele não vai permitir que a impureza chegue para contaminar. Mas ele está dizendo: eu, que sou santo, estou dizendo para vocês essas coisas. E ele vai dizer mais, ele vai dizendo assim: olha, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. O que significa isso, irmão? Eu vou te mostrar primeiro alguns versículos. O que é santo? Levítico 19, 2 diz assim: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo.
Então esse mesmo Deus que não pode se comunicar com a impureza, Ele está dizendo para você nessa noite aqui, olha, pode dizer para a comunidade. Quem é a comunidade aí? Por coincidência, o nome começa como comunidade. Mas ele não está dizendo só sobre a comunidade Ruach HaKodesh. Não, ele está dizendo sobre todos aqueles que creem que Ele é santo. Diz a eles que o Deus deles é santo. Mas diz também para eles que eles precisam ser santos, como o Deus deles é santo. Deus está dizendo para nós essa noite, olha, você precisa entender que se você não tiver a perseguição de ser santo como Deus é santo, você jamais vai poder ter contato com Ele lá no céu. Se um dia você tem um desejo de entrar lá no céu, você precisa entender que você precisa se santificar. E só existe uma maneira de se santificar. Sabe qual é? Através do sangue precioso de Jesus. Não há outro meio de você chegar até o Senhor. Por Ele ser um Deus tão puro, tão limpo, Ele não podia lidar diretamente conosco, mas Ele teve amor pela sua vida. Presta atenção nisso, irmão. A sua vida tem valor para Deus. Você não é qualquer um. O diabo quer que você não ouça essa palavra. O diabo quer que você saia desse lugar achando que você é qualquer um. Mas você não é qualquer um. Deus te amou de tal maneira. A palavra de Deus colocou tal maneira porque ela não tinha outra palavra para expressar o tamanho do amor de Deus por você. Ele te amou de tal maneira que Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus quer que você um dia chegue lá para lidar com Ele, mas você precisa se santificar no sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que foi manchado lá naquela cruz por você. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre Ele todos os seus pecados. Qual é o seu pecado aí? Fala para mim. Qual é a tua iniquidade? O que está te separando de Deus? Jesus já comprou. Ele já levou sobre Ele. Mas Ele não vai te levar à força até Ele, não. Ele não vai te arrastar para ir até a cruz, não. Ele vai te convidar. Aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim, quem quer? Jesus nessa noite está aqui te convidando mais uma vez. Quem quer? Eu já fiz o serviço sujo por você. Eu já me manchei naquela cruz por você. Eu já levei os teus pecados por você. Mas hoje o convite, Jesus está falando de novo. Quem quer vir após mim? O que abre e ninguém fecha. O que fecha e ninguém abre. Jesus abriu uma porta de oportunidade para nós. E essa porta nem mesmo o diabo pode fechar. A porta que Jesus está dizendo é a porta da salvação. Ele está dizendo para você, eu sou a porta das ovelhas. Eu, Jesus, sou a porta das ovelhas. A questão é, o que você é? Você é ovelha ou você é bode? Qual é a sua posição diante do Senhor?
Até quando você vai fingir que é bode se a sua natureza é de ovelha? Até quando? Sabe, irmãos, Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar daqui a pouco. E se ele voltar? Quando Jesus for voltar, quando ele vier sobre as nuvens, a porta vai se fechar. E aí não terá mais oportunidade para nenhuma pessoa passar pela porta. Jesus está voltando! Acorda! Eis que eu venho sem demora, diz o Senhor. Eis que eu venho sem demora, diz o Senhor. Essa palavra me trouxe um temor, irmãos, que às vezes a gente escuta tanta gente, às vezes a gente escuta tantas pessoas, mas a gente não escuta o clamor do próprio Jesus, dizendo para nós: eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Ele está dizendo para você e para mim, uma porta que não tem nenhuma pessoa, nenhum ser que possa fechar essa porta. Mas também quando eu fechar a porta, ninguém mais vai abrir. Ninguém mais. Irmãos, tem pessoas que precisam ouvir isso de você. Se você não é uma pessoa que precisa passar pela porta, você já foi uma pessoa que passou já pela porta. Tem pessoas que você conhece que precisam ouvir isso. O que você tem pregado? Qual tem sido o seu testemunho? Como que você tem levado isso para as pessoas? Pessoas estão morrendo sem saber que Jesus está voltando. E a gente está pensando em dinheiro. E a gente está pensando em trabalho. E a gente está pensando em carro. A gente está pensando em cavalo. A gente está pensando em casar. A gente está pensando em ter junta de bois. Como nos tempos de Noé. Jesus está dizendo: eis que eu venho sem demora. Não tem muito mais tempo. Vocês estão vendo o que está acontecendo em Israel, irmãos? Está tudo descrito na palavra. A palavra diz que Israel seria sitiada. E é o que está acontecendo. Estão se unindo contra Israel. Vão vencer? Não, mas muitos vão morrer. Pastor, o que eu tenho que fazer por Israel? Ore! Levante o clamor por aquele lugar. Ore pelas pessoas que estão morrendo. Como se fosse você. O que você tem feito? Eu sei que tem poucas pessoas aqui, talvez as que estão aqui são pessoas que orem por Israel, eu sei, mas tem gente vendo. E mesmo que você seja uma pessoa que ora sempre por Israel, você precisa entender que Jesus está voltando, irmão. E ele está dizendo assim, quando ele está falando isso aqui, ele está falando para pessoas que já conheciam ele. A igreja de Filadélfia já conhecia Jesus. E ele está dizendo assim: eis que eu venho sem demora, guarda o que você tem. Cuidado, porque nos últimos dias o inimigo das vossas almas ia tentar te enganar de todas as formas. Até se fingindo passar por anjo de luz. Até se fingindo passar por uma pessoa que é cristã. Pregando até o evangelho para você. Mas te levando para longe de Jesus. Nós vamos ver isso aqui. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17.
Como que eu me santifico? Como que eu me santifico? Na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe como é que você se santifica? Ouvindo a genuína, verdadeira palavra de Deus. Quem era a verdade? A palavra de Deus diz que Jesus chegou para eles e disse assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O único caminho de chegar lá na eternidade para conhecer aquele que é santo chama-se Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se tem que ter um tripé na sua vida, tem que ser esse, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Se você anda na mentira, você está fora do caminho. Se você anda fora da vontade de Deus, da vida que vem do Senhor, você está fora do caminho. Se você está fora do caminho, você está fora de entrar no reino de Deus. Não vai entrar, irmãos. Pode espernear, pode brigar. Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, mas em teu nome nós oramos pelos enfermos, eles ficaram curados. Senhor, mas em teu nome nós pregamos a tua palavra. O duro disso, irmãos, vai ser a resposta que Jesus vai dar. Ele vai olhar para essa pessoa e dizer assim, é mesmo? Você fez isso mesmo? Eu nunca te conheci. Que duro, hein? Que dura vai ser essa palavra, hein? Você passar anos a fio fazendo a vontade de Deus aparentemente, e quando Ele olha para você e diz assim, eu nunca te conheci. Você tem certeza que você está fazendo a vontade de Deus? Você tem certeza que Deus te conhece? Você tem certeza que o teu nome está escrito lá no livro da vida? Dos salvos que entrarão no reino dos céus? Porque se existir um pingo de dúvida, você precisa rever os teus conceitos. Ele continua falando com aquela igreja, que era uma igreja abençoada, Filadélfia. Mas ele continua dizendo assim, eu sei as tuas obras. Ele é onisciente. Ele sabe quem nós somos. Quando você está sozinho, Deus sabe quem você é. Quando você está acompanhado, Deus sabe quem você é. Eu lembro que eu ia na igreja, achava que era convertido. Mas quando eu saía da igreja, e eu me juntava com outras pessoas, o Emanuel era outra pessoa. Outra pessoa. Teve uma vez que isso, acho que Deus me fez lembrar disso esses dias atrás. E eu pedi tanto perdão ao Senhor, porque tinha pessoas ali que não precisavam ver aquilo. Eu saí com umas pessoas para ver o jogo do Flamengo no Maracanã. Isso tem muitos anos. E eu estava lá na arquibancada e o Flamengo estava meio, né? E o juiz começou a dar uma ajudada para outro time. Rapaz, foi o estopim para eu botar aquele juiz abaixo dos sei lá do que.
Mas sabe quando tu não enxerga mais ninguém ao teu redor? E eu lembro que Deus ele fez uma menina, devia ter uns 20 e poucos anos, que morava perto da nossa casa. Essa menina parou e ficou olhando para mim assim. E eu lembro do olhar dela. Duro, né? É duro. Porque eu fico pensando o que essa menina pensou de mim. Eu ia na igreja, irmãos. Era uma pessoa normal. Sentava lá no banco. Mas esses dias Deus me fez lembrar disso. Lembra aquele dia? E Ele me trouxe à memória o olhar dela para mim. Porque eu estava assim na arquibancada, por trás um pouquinho, ela estava um pouquinho para baixo, ela virou e ficou olhando para mim, fixamente. Como quem diz assim, não conheço esse Emanuel. Quem é você quando está longe do Senhor? O que eu quero dizer isso com você nessa noite aqui? Porque se você não mudar por dentro, se você não mudar o seu interior, se você não mudar a sua natureza, o do lado de fora é fácil de mudar, irmãos. Lá de fora você bota uma roupa bonita, mas quando você é provocado, você mostra quem você é realmente. Eu costumo brincar que eu só vou mostrar quem eu sou quando pisam no meu calo, quando me maltratam. E de lá para cá, quantas foram as aparadas, sabe, que Deus teve que fazer no Emanuel para ele se tornar um pastor? E dói, né? E é ruim. Talvez o que você está ouvindo aqui nessa noite, talvez esse testemunho, talvez mexa com você. Porque não há muito mais tempo. Talvez Jesus volte agora. E o que aconteceu com o teu eu interior? Como é que você está aí por dentro? Jesus está dizendo, eis que eu venho sem demora. Cuida do que você tem, para que o teu inimigo não te roube. Deus teve misericórdia comigo? Teve. Ele usou do sofrimento para me trazer de volta para a presença dele. Às vezes a gente acha que o sofrimento é algo ruim, mas se for de Deus não é ruim, porque não é para a nossa morte, é para a nossa vida. Então Jesus ele vai usar dessas armas para nos trazer de volta para a presença dele, porque a palavra de Deus diz, os olhos do Senhor estão em toda parte. Provérbios 15:3, observando atentamente os maus e os bons. Olha isso. Ele está observando atentamente. Cada um de nós tem um livrinho, né? Livrinho da vida. Dia de hoje, nem sei que dia é hoje. 15. Dia 15. Aí ele começa lá a escrever o que você acordou, respirou. E ele vai escrevendo tudo aquilo. Não, tá bom. Tudo aquilo que você está fazendo. Ou que você deveria fazer e não fez. Thalita trouxe aqui um vídeo na terça-feira que foi tremendo. Qual é o seu chamado? Para o que você foi chamado? Nós não vamos ser cobrados por aquilo que nós estamos fazendo, nós vamos ser cobrados por aquilo que nós precisamos fazer e não fizemos. Quando você chegar diante do trono branco do Senhor, Ele vai perguntar isso para você. Cadê aquelas almas que você tinha que ganhar para mim e você não ganhou?
Qual vai ser a sua resposta? Que almas, Senhor? Você nem descobriu qual era o teu chamado. Mas ainda há tempo. Eis que venho sem demora, mas ele ainda não veio. Ainda dá tempo de você descobrir qual é o teu chamado e cumprir com o chamado que Deus tem para você. Você precisa gerar relacionamento seu com Deus. Você precisa ser íntimo dele, de tal forma que ele consiga te falar, ou melhor, você consiga ouvir aquilo que ele tem te falado. Não adianta Deus ter um propósito para você e para mim, mas se nós não conseguimos ouvir, se nós não conseguimos entender. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, os ouvidos de alguns seriam como se estivessem tomados de comichão. A tal ponto que eles não conseguiriam mais ouvir a sã doutrina, a palavra. Isso está acontecendo ou não? As pessoas querem ouvir palavra? Querem ouvir louvor. É o que agrada a minha alma. Eu quero ouvir aquilo que me dá uma emoção boa. Eu quero ouvir aquilo que me alivia. Tem um alívio dentro de mim, momentâneo, mesmo que seja momentâneo. Mas o que vai transformar o seu ser é ouvir a sã doutrina, a sã palavra, que vai trazer cura para as suas dores, que vai trazer salvação para a sua alma. A sã doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tenha temor do Senhor. Temor não é ter medo. Temor é saber quem é o Senhor. Quem é que manda? Ele manda e eu obedeço. Ele diz para eu fazer e eu faço. Lúcifer, diz a palavra que ele era o querubim da guarda e andava sobre as pedras afogueadas do trono de Deus. Sabe quem era esse cara? Era o que guardava o trono de Deus. Diz a palavra que ele era lindo, formoso. Mas um dia subiu ao seu coração as iniquidades. Ele quis ser maior do que Deus. Lúcifer era fiel? Era fiel. Até que ele não aguentou mais. O fiel, ele vai até um ponto que ele não aguenta mais. Mas Lúcifer não era leal. Parece ser a mesma coisa, né? Fiel e leal. Mas não é. Fiel vai até o ponto que ele aguenta. O leal vai até a morte. Bem diferente. Lúcifer era fiel. Mas na hora que o coração dele se encheu de iniquidade, ele parou com Deus. Eu posso ser maior do que Deus, eu vou ser maior do que Ele. Orgulho entrou no seu coração. Se tornou insubmisso ao Senhor.
O temor do Senhor foi embora de Lúcifer. Perdeu toda a sabedoria. Eis que eu conheço as tuas obras, diz o Senhor. Por mais que você diga que não, você diga que você é leal, se você for fiel, Deus vai conhecer o seu coração. Eis que eu conheço as tuas obras. Irmãos, vocês não sabem o quanto isso tem custado para mim. Entender e colocar isso em prática. Porque muitas vezes eu olhava para mim e eu achava que eu era um cara fiel. E eu achava que era bom. Eu achava que era bom. Mas eu acabei descobrindo que só ser fiel não é bom. Porque o fiel vai até só uma parte onde ele aguenta. Quando o peso for muito maior do que a sua própria força, ele vai desistir. E ele vai embora. Agora, você se transformar em alguém que é leal, que vai até a morte, custa muito. E não dá para enganar Deus, você entende? Não dá para você dizer para Deus assim: Deus, agora me tornei uma pessoa leal. Porque Ele te conhece. Ele sabe o teu íntimo. Ele sabe quem é você. Isso me dá um temor, irmãos. Porque quando eu vou orar, não adianta eu falar para Ele: Senhor, eu sou leal, mas Ele está vendo que eu sou só fiel. Não adianta. E aí a sabedoria que eu gostaria tanto que viesse sobre mim, ela não vem por quê? Porque eu só sou fiel. Mas não sou leal. Se hoje Deus pedir a tua alma, o que vai ser a sua alma? Para quem será a sua alma? Às vezes a gente pensa nesse texto, né, só com relação à parte financeira, mas Jesus está provando o coração. E se hoje Deus pedir a sua alma, para quem vai ser a tua alma? Eu conheço as tuas obras. Você não tem como me enganar. Diante de ti, diz o Senhor, pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Deus, mesmo sabendo que nós seríamos desse jeito, mesmo Ele sabendo que em determinado ponto da nossa vida nós poderíamos ser só fiel e não leais, Ele mesmo assim, Ele nos deu uma oportunidade e colocou Jesus como porta. Você quer ser uma pessoa leal? Eu te dou uma oportunidade. Eu coloco a porta chamada Jesus Cristo diante de você. João capítulo 10, versículo 9 diz assim: eu sou a porta, Jesus falando. Qualquer pessoa, olha, ele está dizendo, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus está dizendo que Ele é a porta das ovelhas, então Ele compara as nossas vidas como ovelhas. Você já viu como é que uma ovelha se comporta? Você já viu um pastor tosqueando uma ovelha? Ela deita e ele vai lá e deixa ela peladinha, coitada. E ela não dá um pio. Quietinha. O pastor vai lá, pega o cajado, coloca ela para um lado e ela vai. O pastor pega o cajado, bota ela para o outro lado e ela vai. Agora faz isso com o bode. Ele dá um coice, te dá um coice e te joga longe. Tenta fazer, arranca o pelinho do bode para você ver o que vai acontecer contigo. Tenta fazer isso.
Então Jesus não está dizendo para bode, ele está dizendo para as ovelhas, você quer ser minha ovelha? Então você vai ter que passar pela porta. Você vai ter que passar pelo tratamento de Jesus. Vai ter que passar pela maquininha de Jesus, tirando as arestas, tirando os cupins, tirando aquelas abelhinhas que ficam no nariz, sabe qual é? Aquela abelhinha que fica voando. Aí o pastor vai lá, passa um óleozinho assim, para a abelhinha nunca mais grudar ali. O pastor cuida das suas ovelhas. Ele é a porta. A oportunidade que você está tendo hoje, talvez seja a oportunidade da sua vida. E ele vai dizer para nós, ele vai olhar com tanta sinceridade para nós, ele vai dizer assim: eu sei que você tendo pouca força, sei que você não tem muita força. Ovelha não tem força nenhuma, né? Outro dia eu vi um vídeo de um pastor que estava arrancando uma ovelhinha de dentro do buraco. E ele puxava pela perna assim, conseguiu arrancar, tirou ela. Ela soltou da mão dele. Para onde que ela foi de novo? Para o mesmo buraco. Você é ovelha ou não? Você é ovelha ou você é bode? Porque ele está falando que ovelha não tem muita força. Eu sei que você tendo pouca força, ele vai dizer para nós assim: mesmo com pouca força, você guardou a minha palavra. Você guardou aquilo que eu te falei. Você guardou aquilo que eu te ensinei. Eu sei que você tem momentos da sua vida que você fica fraco. Eu sei que você tem horas que dá vontade de largar tudo. Eu sei disso. Mas você guardou a minha palavra. E não negaste o meu nome, diz o Senhor. Isso vai contar, irmãos, no dia lá que você fosse encontrar com Ele, isso vai contar. Não pense você que Deus não está vendo isso, Ele está vendo. Quando você resiste ao ataque do maligno e você continua fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Eu lembro de um pastor chamado Pastor André, que vocês não conheceram, que nos discipulou. Ele falava algo que era tremendo. Ele dizia assim: não importa, e era assim mesmo, não importa o que a pessoa está falando para mim, o que importa é que eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando eu fazer. Não importa. E tinha horas que às vezes a gente acompanhava uns atendimentos dele, né? E tinha hora que ele estava assim, olhando para tu assim, parecia que ele estava prestando atenção. Estava prestando atenção danado do que você estava dizendo. Aí você acabava de falar tudo que ele falava, ele fazia tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Aí daqui a pouco o demônio aparecia, ele expulsava o demônio e a pessoa era liberta. Mas o Espírito Santo estava falando com ele aqui, ó. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito. Não importa o que vai acontecer, eu continuo olhando para Jesus. Eu só faço aquilo que Ele me manda fazer. Você só faz aquilo que Jesus te manda fazer? Tem certeza disso? Posso perguntar? Quem é mais velho vai lembrar dessa expressão aí. O jogo do Silvio Santos. Posso perguntar, Marco? É melhor nem perguntar, fala: pastor, não pergunta não, porque a resposta pode não ser muito agradável. Eis que você tendo pouca força, eu vi que você tem pouca força. Ele sabe que nós somos fracos. Se não fosse a mão dele, nós não estaríamos nem vivos, irmãos. Mas Ele olha para nós. Eis que eu farei
aos da sinagoga de Satanás que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência. Deus tem muita paciência, não tem? Fala a verdade. Ô cara difícil esse Emanuel. Misericórdia. Até ele chegar a entender isso aqui. Rapaz, eu fui batizado com 13 anos, tem 50. Porque como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Está chegando essa hora. A hora da grande tribulação. Vai chegar sobre todo o mundo. Não pense você que não vai acontecer para você. Vai. As promessas de Deus, elas vão se cumprir para aqueles que são leais. Você entende isso? Não vai se cumprir para aquele que é fiel somente. A fidelidade é um caminho que você vai ter que trilhar para chegar à lealdade. Você vai ter que passar pela fidelidade. Mas você não pode se contentar só com ela. Você precisa ser leal. O Pai continua afirmando que a promessa de que nos guardará na hora da tentação, mesmo no meio da tribulação. Essa tribulação está muito próxima, irmão. E aí eu quero deixar um versículo contigo que é tremendo, que diz assim, Salmos 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você vai passar pela tribulação, pelo menos por um pedaço dela. Mas se você for leal até a morte, essa promessa desse versículo vai chegar sobre a sua vida. Você vai ver até 1000 caindo do seu lado, 10.000. Mas você vai ver que nada vai te atingir, porque o Senhor está contigo. A mão de Deus está sobre nós. Essa é a diferença. Nós vamos passar por ela. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens. E aí nós vamos entrar no capítulo que eu disse, de Mateus 24, que fala sobre a volta de Jesus. Quais são os sinais que nos mostram que Jesus está voltando? Pastor, então como é que vai ser? Não sei. Eu sei que tem uns sinais aqui. Mas como é que vai ser? Se vai ser antes da tribulação, durante a tribulação, no meio da tribulação, no final da tribulação? Não sei te dizer. Tem uma guerra aí de teólogos aí que falam um monte de coisa, mas eu não quero entrar nessa guerra não. Eu só quero entender que Jesus nos deu sinais de que Ele estaria voltando. Os sinais são esses. Mateus capítulo 24, versículo 4. Jesus respondeu: tomem cuidado. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá? Tem essa versão aí, Mar? Nova tradução na linguagem de hoje. NTLH. Tem aí? Vê se consegue achar. Enquanto isso eu bebo uma água. Aí. Jesus vai dizer... Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Olha só o que ele está dizendo. Por que ele começa dizendo isso? Porque no tempo que nós estamos vivendo, vai haver muito engano. Muita gente falando em nome de Deus. Muita gente falando coisas que parecem coisas de Deus. Mas você toma cuidado para que ninguém te engane. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Olha isso.
Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas. Está ouvindo barulho de batalhas por aí ou não? Hein? Guerras e rumores de guerra. Ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra. Um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Irmão, o que está acontecendo aí? Fala para mim. Isso não é isso. Essas coisas serão como as primeiras dores do parto. Ainda não é o parto. O parto fala da volta de Jesus. Mas isso que está acontecendo, que você está vendo, é só a dor do parto. Não é o parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. O que eu disse aqui? O fiel vai até onde ela aguenta, mas o leal vai até a morte. É o pastor Emanuel que vai te testar se você é leal ou não? É nessa hora aqui, ó. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão para serem meus seguidores. Por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé. Aí, ó, o fiel abandona a fé. E vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Já está acontecendo isso ou não? A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. O que está acontecendo lá em Israel, irmãos? Crianças sendo mortas, sendo decapitadas. Bebês. Isso é amor? Ou o amor já se esfriou? Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. E aí ele vai dizer: e então virá o fim. Ele vai dar outros sinais aqui, que nós estamos vendo também, e vai dizer assim: Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Bota lá, Marcos. Daniel capítulo 9, versículo 27. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Você vai ver o que quer dizer isso. Daniel capítulo 9, versículo 27. Esse rei fará com muitos povos um acordo. Presta atenção nisso. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais. Vai. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. De quem que ele está falando? Abre 2 Tessalonicenses capítulo 2. De quem que ele está falando, irmãos? Quem é o grande terror? Lúcifer. Ele vai se travestir de um rei ou de um homem muito poderoso, que ele vai terminar com as guerras. E ele vai estabelecer um tempo de 7 anos, onde ele vai se assentar no lugar santo. Onde é o lugar santo? No terceiro templo que vai ser construído. E ali ele vai estabelecer 3 anos e meio de paz. Mas quando chegar no meio desses 7 anos, ele vai voltar atrás e vai começar a retirar todos os sacrifícios do templo, tudo aquilo que era feito no templo, e vai começar a matar as pessoas. Bota aí, Marcos, 2 Tessalonicenses capítulo 2. O anticristo. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor,
e nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar: o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos anunciando o Evangelho? Não deixem que ninguém os engane. De novo, com nada disso. Pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Vai. E ele será contra tudo que as pessoas adoram, e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos, e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus, e afirmar que é Deus. Isso tem que acontecer para Jesus voltar, você entende? E está muito próximo de acontecer. Muitos já dizem que o terceiro templo já está praticamente todo construído. A única coisa que falta é o trono. Acabando a guerra, eles colocam o trono e o camarada se assenta lá. E aí Jesus volta. Está próximo ou não está? Um pastor chamado apóstolo José Rodrigues, ele falou que não dá 7 anos para Jesus voltar. Pode voltar antes. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas como que podem tomar minha coroa? Como que podem tirar aquilo que eu já tenho? Como? Só te tomarão se você entregar. É ou não é? Se você já tem, só vão tomar de você se você deixar. Como é que eu deixo, pastor, tomarem a minha coroa e aquilo que eu tenho? Deixando de acreditar naquilo que é genuíno e verdadeiro. Quando eu deixo de acreditar naquilo que é genuíno e verdadeiro, eu posso ser enganado e até posso perder aquilo que eu já recebi do Senhor. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. Dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Promessa do Senhor para aqueles que são leais. Vou fazer uma pergunta, você responde para você mesmo. Você é fiel ou você é leal? Quem é você no reino? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando. Jesus, mais uma vez, está falando com você. Não importa quantas pessoas estão aqui, não, irmãos. Ah, podiam ter outras pessoas aqui. Aquela pessoa precisava ouvir essa palavra hoje. Não. Você precisava ouvir. Eu precisava ouvir. Sabe por quê? Porque a ceia do Senhor, ela nunca vai mais ser a mesma quando eu entender essa palavra. Que Ele fez isso tudo por causa de você. Ele não morreu na cruz por causa de animais. Ele não morreu na cruz por causa de bens materiais. Senão ele tinha se rendido lá quando Satanás levou ele ao pináculo do templo. Jesus, se você
prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. O que Satanás queria? A adoração. Sabe o que Jesus quer de você? A adoração verdadeira. Seja leal. Pare de ser só fiel. Seja leal. Em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? A ceia do Senhor, irmãos, ela fala de coisas físicas, mas ela também fala de coisas espirituais. Ela fala do corpo de Cristo, que foi dilacerado por nós na cruz, para que eu e você tivéssemos uma única chance de entrar no reino dos céus. Em Lucas, capítulo 22, Jesus ele vai participar da última ceia com os seus discípulos. E ele fala, a partir do versículo 7, Lucas 22, 7, ele diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. Indo tudo, encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente. Olha isso, irmão. Jesus está falando para você nessa noite aqui, ó. Eu tenho desejado ansiosamente estar com vocês. Ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Isso é duro demais, né, cara? Jesus olhava para aqueles homens e via quem fiel e quem era leal. Ele olha no meio de todos os discípulos. Judas ainda não tinha se manifestado, e Jesus diz assim: todavia a mão do traidor está comigo à mesa. O que Deus vê quando olha para você? Isso a gente precisa parar para pensar, irmãos, porque toda vez que nós tomamos a ceia, Ele está olhando para nós. Ele está sentado lá, vendo a posição de cada um deles. Imagina Jesus sabendo do que Judas ia fazer. Ele está olhando para ele lá. E Jesus, ele fala: olha, a mão do traidor está aqui comigo na mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele que, por intermédio de quem ele está sendo traído.
Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Aí os discípulos começaram a perguntar, né? Quem é? Quem é? Quem é o traidor? Deixa ele te lavar, meu irmão. Será que é você? Seja banhado. Só que ele esquece que tem 3 dedos apontados para ele, né? Receba da graça, receba do perdão. Quem é o traidor? Receba do amor de Deus, receba da misericórdia. E suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus lhes disse: o rei dos povos domina sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como aquele que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus vai olhar para aquelas pessoas e Jesus está vendo quem é leal a Ele. Porque quem é que permanece até o fim? É o leal. Ele está dizendo assim: eu tenho visto que vocês, mesmo me vendo passar por aquilo que eu estou passando e sabendo do que eu ainda vou passar, vocês ainda estão comigo. Jesus está olhando para a nossa lealdade. Ele está olhando, irmão. Não pense que ser leal não tenha os seus benefícios com Deus, não, porque tem. Você pensa que Deus vai colocar lá dentro do reino dele pessoas que não são leais? Já basta com Lúcifer. Nunca mais isso vai acontecer. E Deus só deixou aquilo acontecer, permitiu que Lúcifer agisse daquela forma, porque tinha um propósito. Senão nem aquilo tinha acontecido. Ou você acha que Deus perdeu o controle de tudo? Deus não perdeu o controle de nada. Inclusive Ele tem o controle da sua vida, se você deixar. Ele vai te guiar pelo vale da sombra da morte, mas é o lugar onde eu não temerei mal algum. Porque Tu, Senhor, estás comigo. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Sabe qual é o lugar do leal? Sentado à mesa com Jesus, sentado nos tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esse é o nosso lugar, se eu for achado em lealdade ao Senhor. Essa noite aqui não é simplesmente uma ceia. É uma celebração da lealdade. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Essa noite, quando você vier pegar aqui, é como se você estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero ser leal. Eu não quero ser só fiel. Eu quero ser leal. Eu não quero ser mais mentorado ou mentoreado por Lúcifer, o mentor da rebelião. Eu não quero mais. Eu quero ser leal. Chega de seguir rebeldia, irmão. Existe um texto da palavra de Deus que diz assim: o lugar para aquele que é rebelde é um lugar árido. Olha para os rebeldes que a Bíblia narra. Absalão tentou tirar o trono do próprio pai. O que aconteceu com ele? Prendeu a cabeça na árvore. Estava andando de cavalo, enganchou. Aí um soldado veio,
matou ele, mas ele já tinha morrido aqui, ó. Judas traiu Jesus. Qual foi o final dele? Se enforcou. Final do rebelde é morte, lugar árido. Deus está te dando esse alerta aqui nessa noite para te mostrar que você precisa entender que só ser fiel não me livra de ser rebelde. Senhor, eu sou fiel. Fidelidade não te livra de ser rebelde. O que te livra de ser rebelde é ser leal. A lealdade te coloca no reino dos céus, junto com o Senhor, assentado no mesmo lugar que Ele, para julgar as 12 tribos de Israel. Esse é o nosso lugar. A mesa do Senhor está preparada já lá. A palavra de Deus diz que ela já está preparada para aqueles que são leais a Ele. Que nessa noite o Espírito Santo tenha falado com você de tal forma como falou comigo quando eu li essa palavra. Quando o Senhor falou comigo, e que Ele possa ainda, remoer, mexer, para que você possa realmente entender, para que você possa realmente ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Porque o que Deus deseja é que você descubra qual é a boa, agradável e perfeita vontade dEle para você, em nome de Jesus. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Nós vamos orar primeiro. Senhor, nós chegamos na Tua presença, Pai. A Tua palavra foi pregada como aquilo que Tu me disse para pregar, Senhor. Eu sei que essa palavra vai chegar em pessoas que não puderam chegar fisicamente aqui hoje. E eu quero que o mesmo Espírito que operou aqui nessa noite, não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos, esse mesmo Espírito Santo opere naqueles que vão ver essa palavra um dia, vão ouvir essa palavra um dia. Que haja o mesmo temor, Senhor. Que Tu venha agir de tal forma que nós venhamos a entender que nós não precisamos ou não podemos ser somente fiéis, mas precisamos lutarmos para sermos leais de verdade. Essa palavra, Senhor, ela traz para nós um peso, Senhor, enorme, mas é um peso de glória, Senhor, que vai nos levar para a Tua presença. E como nós estamos aqui hoje fazendo menção de Ti novamente, Senhor, através da Tua ceia, eu quero que os Teus filhos entendam o que é ser participante do corpo de Cristo. O que é ser, Senhor, parte de Ti, Jesus. Que ao participarem dessa mesa, Senhor, eles tenham esse entendimento, que esses elementos sejam consagrados a Ti agora, Senhor, como símbolos daquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre nós nessa hora, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podemos participar, você pode vir participar. Aleluia, glória a Deus. E rasga a sentença, adota o abandonado, faz dele seu filho. Graça, Receba da graça, graça. receba da graça. Receba da graça, da graça, da graça de Deus. Receba Da graça, da graça de Deus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, pegue o seu pão, e tendo dado graças, o partiu e disse:
Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor, aqui está o teu corpo, Jesus, simbolizando o teu corpo. O teu corpo foi vertido por nós naquela cruz, dilacerado por nós. Tu se entregou naquela cruz por cada um de nós, Senhor. Nós não podíamos fazer isso, não tínhamos coragem de fazer isso, mas Tu, Senhor, fez por nós. Te louvamos nessa noite, Jesus. Que o Teu corpo seja colocado em nós como cura para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Podeis participar do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, levante seu cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Senhor, aqui está o cálice que simboliza o sangue vertido de Jesus naquela cruz. Nós hoje fazemos menção desse sangue sobre nós, como a nova aliança que foi escrita, não com tinta, mas com o sangue do próprio Jesus. Que esse sangue, Senhor, venha sobre nós, trazendo cura, salvação e libertação, Pai. Que nós venhamos a honrar a Ti, Senhor, em todos os nossos atos. Que venhamos a ser leais a Ti, Senhor, até a morte, Pai. Que possamos, Senhor, viver o verdadeiro e genuíno Evangelho. É o que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis participar do cálice. Te louvamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Santo és Tu, Jesus. Te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Não há outro lugar que nós queiramos estar, Senhor, senão no centro da Tua vontade, Deus. Senhor, que essa noite, Pai, não seja em vão, mas que haja, Senhor, transformação genuína. Que haja, Senhor, uma vida nova. Que haja lealdade em cada um de nós, Senhor. Que Tu encontre lealdade em cada um de nós, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas vidas, Senhor, de nós mesmos. Guarda, Senhor, o nosso coração. Guarda os nossos pensamentos, a nossa mente. Guarda as nossas vidas, Senhor. É o que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Ele é digno. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor.
Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Tem algum recado? Que Deus te abençoe, que você tenha guardado essa palavra no fundo do teu coração. Coloque ela em prática. Você não tem nada a perder com isso, só tem a ganhar, em nome de Jesus. Amém? Você tem uma semana abençoada na presença do Senhor. Graça e paz. Terça-feira nós estamos de volta, 19 horas.